Meus amigos, pessoal lá em Pequim fez uma descoberta, que é uma descoberta que traz ainda mais um nível de tensão entre os Estados Unidos e a China, e além disso também coloca mais uma vez o Brasil no centro dessa gigantesca disputa entre os Estados Unidos e a China para ver quem vai controlar não só o Brasil, mas o mundo também. Informações interessantíssimas sobre essa novidade tecnológica que foi descoberta lá em Pequim e que muda completamente o jogo da disputa mais acirrada hoje. Qual é a disputa mais acirrada hoje? Meus amigos, para você saber qual é a disputa mais acirrada hoje é fácil. Basta você pensar qual foi o primeiro projeto que o presidente Donald apresentou ao público nessa sua segunda gestão. A primeira coisa que ele anunciou que iria fazer quando chegou ao poder é o famoso projeto Stargate, tá? O projeto Stargate, meus amigos, ele já anunciou no primeiro dia seu no poder. O presidente Donald ele voltou ao poder dia 20 de janeiro e no dia 21 de janeiro ele já estava falando sobre o projeto Stargate. Qual é a proposta? Qual é o objetivo? O objetivo do projeto Stargate é o seguinte: fazer com que os Estados Unidos consigam vencer a disputa com a China para quem irá chegar à melhor inteligência artificial. Vencer a corrida da inteligência artificial, esse é o objetivo do projeto Stargate. É os Estados Unidos ganharem da China na corrida pela inteligência artificial. O problema é que, aí você sabe que quem vencer essa corrida provavelmente vai dominar o mundo será dominado pelo vencedor dessa disputa, mas o problema é que os chineses conseguiram uma descoberta, uma vitória que pode mudar toda essa história aqui que a gente está vendo dessa disputa. Meus amigos, isso envolve a descoberta da China de criar transistores e chips sem usar o silício. Dizem que isso é o começo do fim do silício, que deu origem ao famoso hoje Vale do Silício, né? E aí a pergunta que fica é: você já ouviu falar num chip que não tem silício? Meus amigos, pela primeira vez, conseguiram criar um processador que funciona sem usar uma única gota de silício. Ele não é que ele funciona, ele é muito mais veloz e muito mais eficiente do que os processadores de silício, e isso pode gerar uma revolução total na tecnologia e também na tecnologia bélica, tá? Parece ficção científica, mas não é, tá? Isso, como eu disse para vocês, vai mudar tudo. Desde a década de 60, o silício ele completamente dominou o ritmo do avanço tecnológico. O silício é a base para tudo que a gente tem hoje de tecnologia: computador, celular, satélite, foguete, geladeira inteligente, até a máquina de café depende do silício. Só que o silício ele já está chegando ao seu limite, tá? Não é mais uma questão de evoluir o silício, é uma questão agora, meus amigos, de física quântica. Quando você tenta fazer os processadores menores possíveis, abaixo de 3 nanômetros, que é muito pequeno, aí o negócio sai da física normal e vai para a física quântica, tá? Isso, o que que acontece? Os átomos deixam de obedecer às regras do mundo normal e nesse ponto é onde chega o famoso bismuto. O bismuto ele é um cristal pesado, colorido, ele tem uma aparência muito estranha, parece ali uma arte psicodélica, e agora ele já começou a ganhar campo aí nessa pesquisa chinesa. O que é estranho, né, é que a chamada miniaturização, né, você fazer os chips em miniatura, chegou no limite, chegou no ponto crítico. Você sabe, né, que a palavra átomo, tomo é corte ou divisão. Átomo significa aquilo que é indivisível, impossível de dividir. Eles estão chegando nesse problema na questão dos chips e dos transistores e dos processadores. Sabe por quê? Hoje, geralmente se opera na escala de 3 nanômetros, tá? Em breve já vai passar para menos que isso, 2 nanômetros e ainda mais escalas menores, tá? Só que nessa escala
O conhecimento tradicional da eletrônica, ele não funciona mais, porque as regras da física e da eletrônica começam a ser rompidas completamente. Nessa escala, meus amigos, os transistores, né, com essas minúsculas, né, os transistores são o quê? Minúsculas chavezinhas ali que ligam e desligam os sinais dos chips. Eles estão pequenos demais. E nesse ponto que eles estão chegando, de tão pequenos, eles já estão se comportando como sistemas quânticos, tá? Imagina, você fechar uma porta para não entrar vento e o vento continuar entrando. É exatamente isso que acontece. Por quê? Os elétrons, eles começam a fazer um negócio chamado, que eles chamam de o tunelar do elétron. Eles atravessam barreiras que deveriam ser sólidas, mas na verdade, eles conseguem transpor essas barreiras, porque isso é um fenômeno quântico chamado de túnel quântico. Quando isso acontece, meus amigos, o controle sobre os sinais desses processadores ele se perde, porque a corrente vaza, os dados se embaralham e o desempenho vai lá embaixo. Então, esse limite quântico ele começa a ameaçar trazer um fim para o silício. O silício não está suportando mais essa quantidade tão pequena dos nanômetros, né? A quantidade tão pequena dos objetos. Então, existe um limite de engenharia aqui, porque na verdade é a própria regra da natureza colocando um peso. Então, os cientistas, percebendo esse problema do tunelamento quântico, eles começaram a procurar um novo elemento, um novo produto, algo que abrisse caminho ali para o contínuo avanço da pequenez ali dos elementos tecnológicos. E foi aí que surge um outro elemento da tabela periódica para fazer essa substituição, e a gente está falando do bismuto. O bismuto, ele parece, quando você olha esse elemento, ele, como ele é todo colorido e tem umas formas geométricas bem estranhas, fica um brilho ali, parece um cenário psicodélico, parece um enfeite de laboratório. Por trás desse visual excêntrico do bismuto, tem um comportamento atômico ali que está desafiando completamente tudo que a gente conhece sobre os semicondutores. Porque o bismuto, ele tem aquilo que na física a gente chama de acoplamento spin-órbita muito forte, onde o spin dos elétrons, que é uma propriedade quântica, está ligado ao seu movimento ao redor do núcleo. Então, essa propriedade do bismuto abre portas para algo completamente revolucionário na computação, na inteligência artificial e também na área bélica. O silício, enquanto ele controla os elétricos apenas pela carga, o bismuto permite também controlar o elétron pelo spin. Isso muda completamente a dinâmica de funcionamento e as aplicações disso, porque possibilita novos transistores, novas estratégias de memória e até os famosos qubits para processamento quântico em escala de chip. Só que tem um problema, meus amigos. O bismuto, por natureza, ele não tem aquilo que a gente chama de band gap, né? Que é aquilo que faz ele se comportar como um metal. Sem o band gap, não tem chaveamento. E sem chaveamento, você não consegue ligar e desligar. Portanto, não tem decisão e não decisão, decidibilidade, computabilidade e lógica computacional. Qual que é a solução, meus amigos? A solução é o que eles chamam de dopagem, ok? Aqui que é a dopagem do elemento químico, é você adicionar outros elementos químicos ao bismuto para alterar a sua estrutura eletrônica. Uma equipe chinesa, eles fizeram exatamente isso, criando o primeiro semicondutor funcional à base de bismuto, tá? Eles não utilizavam bismuto antes porque o bismuto não conhecia, eles não conseguiam fazer o band gap com o bismuto, né? Esse comportamento metálico. Então, não tinha chaveamento. Sem chaveamento não funcionava para computador. Agora, os caras conseguiram resolver esse problema. Isso aconteceu num laboratório lá na Universidade de Pequim, né, que foi documentado num estudo recente publicado na revista Nature, e os pesquisadores, o que eles fizeram? Pegaram bismuto, fizeram a dopagem do bismuto com o telureto e eles construíram ali, camada por camada, o primeiro chip que não utiliza o silício e é funcional de toda a história. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Esse chip, ele não apenas foi ali uma prova de conceito, né? Ele foi fabricado ali naquilo que é chamado nó angstrom. O que é o nó angstrom? É uma escala ainda menor do que os 2 nanômetros, tá? Com componentes medidos em unidades menores
que um átomo de silício. O negócio é pequeno pra caramba. Algumas partes do transistor têm apenas meio nanômetro de espessura, é muito pequenininho. Fica até uma dúvida, né? Como é que o ser humano consegue fabricar coisas tão pequenas assim? A gente tem aí na internet circulando muitos vídeos que mostram, né, um zoom aproximado num chip desse, num processador. É incrível, parece que são cidades e cidades escondidinhas dentro de, níveis muito pequenos, né, parece ali o negócio do Homem-Formiga, né, do reino quântico, um negócio realmente surreal, tá. Então, o problema era que abaixo do tamanho de 3 nanômetros, o silício tradicional, ele entrava em colapso devido aos chamados efeitos quânticos, tá? Só que aí, com a chegada do bismuto, essas barreiras começaram a desaparecer completamente, porque os testes começaram a mostrar que esse chip de bismuto com a dopagem, ele opera em frequências superiores a 500 gigahertz. Aí você fala assim, pô, Daniel, eu não sei como é que isso funciona, não vai adiantar muito. Os testes mostraram que esse semicondutor de bismuto, ele consegue operar em frequência superior a 500 gigahertz. Deixa eu mostrar para vocês uma comparação para você entender o tamanho disso, o tamanho dessa inovação. Chips de ponta da Intel, da Apple e da Samsung não chegam a passar de 6 gigahertz, ok? Eles operam em 5 gigahertz, ou seja, 5 oscilações por segundo. Esse chip de bismuto, ele consegue operar em 500 gigahertz. Significa, meus amigos, 100 vezes mais de velocidade. Aí você fala assim: "Espera aí, Daniel, se ele opera com 100 vezes mais rápido que os chips mais avançados da Intel, da Apple e da Samsung, ele deve consumir energia pra caramba, né?" É aí que você se engana. Além do chip de bismuto ele conseguir operar a 100 vezes mais rápido, ele consome 3 vezes menos energia e tem 40% a mais de velocidade de chaveamento. Ou seja, os dados de comparação com os transistores da Intel e da Samsung mostram que esse chip venceu em tudo, tá? Só que é aí que vai entrar o Brasil, fiquem muito atentos. O bismuto não está sozinho nessa virada. Por quê? Para você interligar os transistores, os engenheiros estão utilizando um elemento que, ao contrário do bismuto, tem muito no Brasil. Pode ser que o bismuto seja muito abundante aqui no Brasil, mas a gente ainda não tem a confirmação disso. Agora, para interligar os transistores, os engenheiros precisam utilizar um elemento que é muito abundante no Brasil, que é o grafeno, que é o material mais fino, mais leve e mais resistente que nós conhecemos hoje. Um condutor tão eficiente que ele vai permitir conexões microscópicas ali com perdas praticamente inexistentes, tá? O que resulta disso? A gente tem agora um chip que é totalmente livre do silício e com transistores de bismuto e interconexão de grafeno construído ali com precisão em nível atômico, ok? Então, nessa arquitetura, que é chamada de arquitetura Gate All Around, esses canais de transistores, eles são completamente envolvidos ali pelo eletrodo de controle, exigindo uma engenharia milimétrica. Imagina você construir uma folha com meio nanômetro de espessura e você embrulhar essa folha com um outro elemento igualmente fino, mas sem enxergar o lado de baixo. Ou seja, é um nível de precisão sem precedentes, tá? Isso só foi possível alternando camadas de grafeno com camadas de bismuto, empilhando 4 transistores ali num único bloco. Isso tudo foi montado sobre uma base de silício apenas como suporte mecânico, mas sem nenhuma parte ativa do chip, utilizando o silício, tá? Então, é como se a gente estivesse assistindo o nascimento de um novo tipo de engenharia eletrônica, em que o bismuto e o carbono puro eles substituem tudo aquilo que foi o nosso desenvolvimento tecnológico até aqui, tá? E aí, meus amigos, os testes, eles são claros, né? Não deixam nenhuma dúvida que isso aqui é uma revolução na engenharia, na computação, na informática e também na prática, uma revolução também no setor bélico e de inteligência artificial. O chip de bismuto, ele superou as maiores fabricantes do planeta na velocidade, no consumo de energia e também no controle do chamado vazamento elétrico.
Essas 3 variáveis aí, meus amigos, já vão definir o futuro dos processadores e quem vai liderar a próxima revolução digital.